Primeiro amor é coisa de novo convertido? Bem, tecnicamente não era para ser. Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 sinais que apresentam o fim do primeiro amor na vida de uma pessoa. Será que você vai se reconhecer em algum deles? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e hoje nós vamos trocar um assunto sobre o primeiro amor. Se por acaso você não sabe o que significa, eu te explico. Primeiro amor é o auge do fogo de Deus queimando em nossos corações. Quando a gente tem ânimo, quando a gente tem alegria para servi-lo, para orar, para ler a Bíblia, para estar nos cultos, para celebrar a Deus, cultuar a Deus e servir os nossos irmãos. Quando a gente está animado para falar do amor de Jesus nos ônibus, nas praças, a escola, faculdade, ambiente de trabalho, sempre moderadamente, claro, mas achando uma brecha, a gente fala de Jesus. Esse é o conceito de primeiro amor. Todavia, com o passar do tempo, as coisas vão se acostumando. Aquilo que antigamente mexia muito conosco, como por exemplo a Santa Ceia, não nos emociona mais. Os louvores já ficaram protocolares. As palavras, por melhores que sejam, tá tudo bem, são ok. E esse assunto é tão sério que ficou registrado no livro de Apocalipse, quando o anjo da igreja, o pastor da igreja em Éfeso, recebe um alerta da parte de Deus numa das 7 cartas. Apocalipse capítulo 2 diz lá: contra vocês eu tenho uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. A igreja em Éfeso, para você contextualizar, era uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja que buscava a retidão na palavra, era contra todas as falsas doutrinas, heresias, mas ainda assim se deixou esfriar. E eu quero mostrar agora 10 sinais que apresentam o fim do primeiro amor na vida de uma pessoa. E o primeiro de todos os sinais é não deixar o like nesse vídeo. Eu tô brincando, é claro que isso não tá na lista, mas o seu like é muito importante. E tem muita gente que assiste aqui o canal que ainda não é inscrito. Se certifique de estar inscrito, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A ideia aqui é o evangelho, uma vida cristã equilibrada. Entender as coisas de Deus de maneira legal, inteligente, sem fanatismo, sem terrorismo gospel. Agora sim, vamos lá para a lista. Falando sério, o primeiro item é não ver mais importância na casa de Deus. O que acontece muito? Tem gente que interpreta a Bíblia de maneira errada dentro de conceitos certos. E um caso clássico disso é a respeito de nós sermos templo do Espírito Santo. Tudo bem, nós somos templo. Perfeito, tá certo. Então eu não preciso congregar com os meus irmãos porque eu sou igreja, então eu não preciso do templo físico? É claro que não. O templo físico, naturalmente, ele não tem a necessidade de existir com tijolos, mas nós, por mais que somos templo de Deus, somos também membro de um corpo. Então a mão sozinha não existe. O pé sozinho não existe. Se você cortar um dedo da sua mão, a mão vai ficar aleijada, mas o corpo vai continuar vivo. O dedo que foi cortado, que foi amputado, em pouco tempo ele está podre. Então, o membro fora do corpo, ele não tem vida. Então, uma característica fundamental de quem abandonou o primeiro amor é se desligar da vinculação da igreja. O segundo item é não se importa em dar testemunho. Olha, seja na escola, no ambiente de trabalho, na faculdade, na família, na vizinhança, quem tem o primeiro amor é sal e luz. Agora, quando ele se esfria, as pessoas no ambiente de trabalho falam palavrão, fofocam, brincadeirinha pornográfica, obscena, pejorativa. Esse tipo de comportamento é clássico de quem não tem mais o primeiro amor. Então, quando eu não me preocupo em testemunhar, é porque alguma coisa muito séria aí está acontecendo e é algo muito ruim. A terceira característica, ela é emblemática. Orações e leituras bíblicas não fazem mais parte da sua rotina. Uma das coisas que acontecem com o esfriamento espiritual é o cessar do diálogo com Deus. Quando paramos de orar, não falamos mais com Deus. Quando paramos de ler a Bíblia, Deus não fala mais conosco. Então, a partir daí, se cessa o relacionamento e, naturalmente, o primeiro amor acaba. O quarto, naturalmente, é uma consequência disso. O fim do jejum. Perceba que o jejum para uma pessoa com fogo no coração, ele é habitual, faz parte da sua rotina. Seja 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, uma vez por mês que seja.
mas há um momento de buscar e de consagração de sacrifício, seja de meia-noite a meio-dia. Claro, você não vai fazer de meia-noite a meio-dia indo dormir 11 horas e acordando 11h30, fazendo jejuns de 12 horas, 16 horas, alguns de 24 horas. Tem a galera do propósito, né, que gosta de fazer propósito, tipo 1 mês sem tomar refrigerante, 1 mês sem comer chocolate, 1 semana sem acessar a internet, assistir televisão. São propósitos que são importantes diante daquele sacrifício, porque naturalmente o período que você vai ficar sem ver TV ou sem usar a internet, você vai ler a Bíblia, vai orar. Então você troca o período de uma coisa pela busca a Deus. Olha, o quinto me incomoda grandemente, muito, mas me incomoda demais, que é, se transforma no maior crítico do cenário evangélico. Pode perceber que você conhece uma meia dúzia de gente assim, e eu torço para que não seja você. Ah não, hoje em dia tem muito pastor coach, muito pastor antropocêntrico. Ah não, os louvores de hoje são louvores ruins, louvores bons eram da minha época. Você tem todo o direito de preferir louvores antigos do que o atual. Porém, louvor bom e louvor ruim sempre existiu. Tem louvores hoje em dia bons e ruins? Tem. Pregador bom e pregador ruim não é mérito nosso atual, não. Sempre teve pregador antropocêntrico, pregador coaching. É claro que o termo coaching não existia, mas sempre teve. Então, ficar falando, não, a igreja atual está ruim, o cenário evangélico está horrível. Isso é conduta de pessoas que querem inventar desculpas para subsidiarem a falta do seu primeiro amor. Não que não possamos criticar. Pelo contrário, está na nossa essência. Nós somos protestantes, então a gente tem que protestar. A visão crítica, a análise crítica é fundamental para o crescimento de qualquer organização, inclusive a igreja. Porém, a gente não pode descartar o cenário atual com um modelo de crítica absurdo, como muitas pessoas vêm fazendo. O 6. O sexto item é mão no bolso. O que acontece? Quando se esfria o amor, naturalmente a arrecadação vai diminuir. A igreja precisa pagar suas contas, o pastor merece seu salário, as despesas de missões, enfim, existem uma série de recursos que demandam financeiro. E quando uma pessoa se esfria na fé, ela abandona o seu primeiro amor, ela já vê com olhos dificultosos o ofertar na igreja. Antigamente ofertava com amor, com paixão, sabe? Dentro do orçamento, da planilha orçamentária, tinha a primícia, porque ou dízimo 5%, 15%, ou um valor específico, ficava guardado na planilha em primeiro lugar. Dinheiro do Senhor, oferta. Depois, com o esfriar no coração, com o desligamento do relacionamento com Deus, uma das primeiras coisas que acabam é a oferta. Já não tem dinheiro, já está com problemas financeiros, enfim. As desculpas são inúmeras, mas na verdade é porque o coração se petrificou na voluntariedade em ofertar. O sétimo é uma quebra de princípio muito ruim, que é honrar e exercer gratidão pelos seus líderes. Eu falo como experiência própria. Eu já ganhei vidas para Jesus, batizei nas águas, discipulei, dei liderança de departamento com o decorrer do tempo. A pessoa não sabia pregar, a gente ensina, pega o microfone tremendo depois quando vê tá pregando bem. A mesma coisa no louvor, não sabia nada. Aí exerce uma função de obreiro, consagramos ao obreiro. Aí encontra o amor da vida, se casa, eu celebro o casamento. Então tem toda uma trajetória de vida com a pessoa. E aí do nada a pessoa se chateia, fica triste, alguma coisa acontece que não vai de acordo com a vontade dele, com a vontade dela, e aí não agradece a Deus a vida do pastor, não agradece a Deus a instituição que a abençoou. Claro, quem abençoou é Cristo, mas foi graças àquela igreja. Quantos pastores não são vítimas desse tipo de fofoca? Quando chega uma pessoa na minha igreja falando mal demais do pastor anterior, eu já fico preocupado, porque eu sei que eu vou ser a próxima vítima. Repito, precisamos criticar. Criticar não tem problema nenhum, mas a gente tem que ser moderado, temos que ter parcimônia, precisamos ter bom senso e também justificativas bíblicas para exercer a crítica. Falar mal só por falar mal é porque não tem mais o primeiro amor. O oitavo, ele é extremamente sensível. Não está em ordem de prioridade. Antes de qualquer coisa, né? Era bom até ter falado isso no início, mas eu não falei. Relativização do pecado. As pessoas que temem a Deus são muito severas na doutrina, buscam fazer a vontade de Deus conforme as escrituras sagradas. Porém, quando
há um desviar no coração, quando o primeiro amor já não faz parte da nossa conduta, a gente começa a usar o tal do veja bem. Não, veja bem, não é bem assim, não é isso, não é aquilo. Deus não quis dizer isso, a palavra não está dizendo necessariamente aquilo. E tenta contextualizar a Bíblia para justificar o seu pecado. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nono, esse eu adoro, esse é muito bom, que é o imaturo na fé. As pessoas pensam que na caminhada com Deus só existe o bebê na fé e o adulto na fé. Esquecem que na vida real tem a criança, tem o pré-adolescente, tem o adolescente, tem o jovem, até se transformar num adulto. Então a pessoa que sai do leitinho espiritual, deixa de ser neném, ela não virou adulto na fé, ela virou um adolescente. E o adolescente, por natureza, é crítico, é chato, é teimoso. Quando quer sair para o cinema com os amiguinhos, ele diz que já é jovem. Mas no Dia das Crianças e na Páscoa, ele quer chocolate, quer brinquedo, porque ele se acha criança. O que esfria o primeiro amor, ele pode, no período da transição de criança para adolescente na fé, tomar atitudes irresponsáveis, achando que é um grande expert no evangelho, quando na verdade não é. E o 10º é óbvio que eu colocaria aqui. E ele está em último, sim, de propósito, que é não faz autocrítica. Quando vê pessoas como eu falando do primeiro amor, chamando atenção para isso, despertando sobre esse assunto, logo negam, não assistem o vídeo até o final, jamais compartilham esse tipo de conteúdo porque os machuca. Foi bem na ferida. Quando é no celular, o que faz? Tá assistindo por aqui? Já passa para cima para assistir outra coisa e quer mudar de assunto, porque a verdade dói. A ideia é a seguinte: se em algum momento aqui eu te machuquei, eu te ofendi, eu fico feliz com isso, porque eu quero te despertar a ser uma pessoa melhor. Se por acaso você se esfriou no primeiro amor, que você ore nesse momento, que você volte a andar nos caminhos de Cristo Jesus e seja aquela bênção que um dia você já foi. Ou melhor, seja alguém melhor do que até hoje você foi. E assim Deus vai te usar e você vai viver o sobrenatural, tá certo? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.